Cláudio, ao vivo. Bom evento. Podemos começar? Você me dá o aviso? Já estamos ao vivo, Cláudio. Olá, bem-vindo a todos pela segunda sessão do nosso 12º Fórum Acende Brasil, que esse ano, como sempre, lidando com questões de meio ambiente, da sociedade, esse ano focado na preservação e sustentabilidade da Amazônia, né? Esse evento, que, enfim, como eu disse, estamos na 12ª edição, geralmente é um evento de uma manhã, uma tarde de trabalho, e que nós adaptamos para esse novo formato, dividindo o tema desse ano, que foi esse que eu antecipei, em 3 sessões. A primeira, de ontem, foi falar sobre a visão dos empreendedores sobre preservação e desenvolvimento da Amazônia. Hoje teremos a visão do terceiro setor, e amanhã, já antecipando, depois daremos mais detalhes, teremos a visão do Estado, né? Representado por uma visão do Congresso e uma visão, enfim, de organismo de Estado, enfim, que faz, no caso, a EPE, que faz o planejamento, enfim, da pesquisa e o planejamento do desenvolvimento da energia no nosso país, né? Para a sessão de hoje, tão especial quanto as outras, estamos muito felizes de contar aqui com a Isabela Teixeira, ex-ministra de Meio Ambiente, e atualmente presidente do Comitê de Biodiversidade da ONU, né? Teremos também André Guimarães, que é do IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, é o diretor executivo, e teremos também Karen Oliveira, que é gerente de Políticas Públicas e Relações Institucionais da TNC. Isabela Teixeira Savassandir, né, a ligação dela com o tema de tanto tempo e de forma tão aprofundada e com tanto alcance. Tanto a André quanto a Karen, suas organizações, em boa parte, no caso do André totalmente, mas da Karen, em boa parte das suas atividades focadas na região, e eu acho que eles vão enriquecer muito o debate. Essa conferência, aliás, eu esqueci de mencionar, puxa vida, meu querido companheiro de quase 2 décadas aqui no Instituto Acende Brasil, Alexandre Uhlig, que está aqui e que estará falando com vocês também, né? Muito brevemente, o Instituto Acende Brasil, para os que não conhecem, é um centro de estudos especializado no setor elétrico. O que fazemos é prestação de serviços ao mercado, né, estudos especiais, projetos de pesquisa e desenvolvimento, treinamento, e também atuamos como um observatório do setor, nos aprofundando em questões como as questões socioambientais, publicando estudos com análises e propostas, com o objetivo de trazer mais transparência e sustentabilidade para o setor como um todo. Então, indo direto ao ponto, só uma pequena ressalva, o formato dessa nossa manhã, como o das outras, teria sido o Alexandre mostrar em 10 ou 12 minutos, fazer uma breve apresentação contextualizando, digamos, a questão do desenvolvimento e sustentabilidade e preservação da Amazônia, de tal maneira que ficássemos na mesma página, todos nós, ouvintes e participantes do debate, para que aí o debate acontecesse, né? Dessa vez, nós estamos fazendo uma louvável exceção, porque a Isabela, quando gentilmente aqueceu o nosso convite, ela nos chamou a atenção que às 9 horas ela estará presidindo uma reunião desse Comitê de Biodiversidade da ONU, do painel de recursos naturais da ONU, do qual ela é co-presidente. Então, ela terá que nos deixar, no máximo, às 8h57. Por isso, eu vou economizar aqui o tempo da Isabela e nós vamos dar a palavra para ela nos contextualizar sobre todo esse tema, que é tão caro a todos nós, e, a partir daí, seguiríamos o roteiro normal. O Alexandre fará a breve apresentação e seguiremos com o debate. Uma ultimíssima palavra. Tudo isto aqui está sendo possível graças a uma parceria que inauguramos
muito feliz com a Megawatt, que está, nesses dias comemorando seu primeiro ano de aniversário. É impressionante como é madura essa organização, que só tem um ano, né? É incrível como nessa geração a precocidade predomina. Muito feliz com essa parceria. Estão aqui Rodrigo Polito e Camila Maia, jornalistas velhos, conhecidos, apesar da juventude deles, pelo seu conhecimento e especialidade em relação aos temas de energia, hoje ambos trabalhando na Megawatt. Muito obrigado por essa parceria. E, Camila, eu sei que você tem uns avisos importantes. Vamos a esses avisos e logo em seguida, por favor, Isabela Teixeira. Obrigada, Cláudio. Em nome da Megawatt, agradecer, né, Cláudio e Alexandre, o pessoal da Acende Brasil, por essa parceria, a André, Karen e Isabela por aceitarem nosso convite, Polito, meu colega, por estar aqui junto com a gente, e o pessoal que está nos assistindo. Rapidinho, gente, eu sei que o debate vai começar só depois, mas já enviem as suas perguntas desde agora, para a gente já poder ir coletando e para dar tempo de respondê-las quando a gente iniciar de fato o debate, né? Mandem pelo botãozinho de Q&A aqui no Zoom, se você estiver assistindo pelo Zoom, não é pelo chat. E se você estiver assistindo pelo YouTube, é só ir ali nos comentários e colocar sua pergunta, que a nossa equipe vai passar para a gente. É só isso, então? Passa para a Isabela. Obrigada, gente. Isabela, muito obrigado. Obrigado, Camila. Obrigada, Cláudia. Bom dia. Obrigado, Camila. Eu queria inicialmente saudar a todos vocês do Acende Brasil e da Megawatt, e mais do que isso, saudar os meus companheiros de painel, o André Guimarães e a Karen Oliveira, pessoas com quem eu tenho não só muita admiração, mas tenho uma profunda amizade, né, e uma cumplicidade nesses desafios que encerram a agenda de desenvolvimento sustentável no Brasil. Segundo só uma observação, Cláudia, eu co-presido o International Resource Panel das Nações Unidas e sou membro do board da DESA, que é a divisão econômica da ONU, tá? Então, de assuntos sociais e econômicos. Então, minhas ligações com as Nações Unidas estão circunscritas a esses dois universos que são enormes. E, portanto, quando você me provocou de poder falar um pouco sobre os desafios de infraestrutura na Amazônia, do Brasil, essa inserção, as discussões socioambientais, como é que isso está vindo, principalmente no mundo que está se reorganizando em função da crise da Covid, que, na realidade, denuncia uma relação insustentável entre o homem e a natureza, entre a humanidade e a natureza, que está na raiz do problema e das discussões globais, o fato de que você mostra, acho que nenhum ambientalista mais radical poderia desenhar um cenário que o mundo parasse, como o mundo parou com a questão da Covid. E isso como alguns de nós identificam isso, um fresh air sobre as possibilidades que podem acontecer com as crises climáticas. Então, é óbvio que você tem um contexto internacional hoje em que está se discutindo de maneira bastante expressiva e estratégica essa nova relação com a natureza e, mais do que isso, a capacidade de nós construirmos desenvolvimento, nenhum país renuncia a desenvolvimento e, na realidade, enfrentarmos o problema das desigualdades sociais a partir de uma situação de decoupling, quer dizer, você dissocia os impactos ambientais, você vai trabalhar isso para linhas de baixo impacto ambiental e para o crescimento econômico. E, para isso, você tem que, essencialmente, trabalhar em dois universos. O das crises globais, são três crises, grandes crises ambientais, a crise climática, a crise da natureza, da perda da biodiversidade e a crise provocada pela insuficiência de recursos naturais e poluição. Então, insuficiência de uso de recursos naturais, a insustentabilidade e o aspecto da poluição. A questão poluição, a biodiversidade, a natureza e clima são os drivers que vão estar recepcionando toda a discussão daqui para frente do ponto de vista de fazer avançar numa agenda de desenvolvimento global com a sustentabilidade da centralidade do sistema global de cooperação internacional e das relações entre as sociedades, no mundo interdependente, não só pela questão da natureza, mas no mundo também interdependente e interconectado pelo impacto da economia da inovação e pela economia do conhecimento. Então, é óbvio que isso está vindo de uma outra maneira, e o outro lado, que também está posto nos debates internacionais, o que vai ficar muito claro e muito transparente a partir da publicação ano que vem do relatório do desenvolvimento humano, o Índice de Desenvolvimento Humano, do Human Development Report, que traz
exatamente a dimensão ambiental fazendo parte, 30 anos depois, da perspectiva de bem-estar, de qualidade de vida e da perspectiva de desafio do desenvolvimento econômico e do desenvolvimento social no mundo. Então, a questão das desigualdades, que foi exposta de uma maneira sem precedentes pela crise da Covid, ganha agora também novos contornos, onde, de fato, a questão do desenvolvimento humano estaria framing, ou seja, recepcionando, arrumando a questão dos desafios de desenvolvimento global. E isso calha muito bem com o que nós estamos falando sobre a Amazônia. A Amazônia ela é um continente dentro de um país continental, se a gente pode dizer, as suas dimensões são enormes e a sua riqueza é enorme em várias expressões. E a Amazônia, ela coloca o Brasil no mundo. O que nós estamos fazendo com a Amazônia hoje, ela tira o Brasil do mundo no século XXI. Tá? E por que ela tira o Brasil do mundo? Porque a agenda mundial, a agenda global, a agenda de inserção internacional, e nós somos parte do mundo, então a gente desembarca do planeta e vai viver em outro, mas nós somos parte do mundo. Esse arranjo todo coloca o desafio do século XXI, onde você vai lidar com a vulnerabilidade, risco, segurança, em função dessas crises que eu mencionei, particularmente a crise climática, tá? Onde que é sentida já com a presença, com a maior frequência de eventos extremos, e mais do que isso, o próprio sistema internacional financeiro, com a publicação do relatório The Green Swan Report pelo Banco Central dos Bancos Centrais, em março desse ano, e depois um novo relatório em maio, trazendo a Covid como parte do Green Swan, colocou o clima como uma questão, o risco climático como uma questão essencial para a estabilidade, o enfrentamento ao risco climático, lidar com o risco climático para a estabilidade do sistema financeiro internacional. O que significa isso? Você tem outros atores nesse universo de trabalhar as questões ditas, os temas globais ambientais, tá? E trabalhar o desafio de desenvolvimento. Então, isso estava em Davos, quer dizer, você teve Davos com a discussão sobre economia de stakeholders, você vem com o relatório do Banco Central, depois você tem o impacto da Covid, que ainda estamos vivendo lamentavelmente, mas, de qualquer maneira, isso determina aos players globais, econômicos, financeiros, ou seja, outros adultos na sala, a lidarem com os desafios que a questão climática, que os temas ambientais, a perda acelerada de espécies em relação à perda da biodiversidade, a fragmentação dos serviços ecológicos, tudo isso está numa conta em que a Amazônia representa. A Amazônia ela tem uma importância estratégica para o Brasil e ela tem uma importância estratégica para o planeta. Por quê? Porque ela trabalha nessa regulação da estabilidade do clima no mundo e, portanto, nós temos que saber crescer, desenvolver, baseados em conservação e proteção e não em destruição. Gosto sempre de lembrar que o Brasil já destruiu uma floresta tropical, que é a Mata Atlântica. Isso é bom de lembrar, porque as pessoas acham que nós somos maravilhosos. Nós não somos tão maravilhosos assim, mesmo quando se afirma do Código Florestal. Eu quero, embora eu tenha sido um dos protagonistas dessa história, tenha arrumado, feito cara, etc., tudo da minha gestão, mas o Código Florestal é uma lei da década de 60, é uma lei que nunca foi implementada. Isso é muito interessante. Então, você ficar falando, os princípios do Código Florestal e da Política Nacional do Meio Ambiente estão na Política Nacional Agrícola de 1991. Nunca foram cumpridos da maneira que a lei exige que se cumpra. Então, o mundo está indo para além do compliance da lei. Isso que eu quero dizer. Esses movimentos de ESG, etc., são novas ambições e novos requisitos de lidar com as questões ambientais, as questões de responsabilidade social, em função da demanda de mercados e de comportamento de consumidores e em função de um novo valor, uma nova coisa que está vindo, um novo formato, que é a corresponsabilidade. Não há como a gente enfrentar os problemas globais que nós estamos expostos sem a gente entender o nosso papel e a nossa responsabilidade. E, novamente, a Amazônia tem essa expressão de oferecer alternativas ao Brasil, oferecer caminhos ao Brasil, onde o Brasil deveria, de fato, inovar e não ter um comportamento de guerra de narrativas em relação ao passado, mas ter, na realidade, uma atitude proativa em relação ao futuro. E, obviamente, a Amazônia é uma região do país, não só o Brasil como um todo, mas a Amazônia em particular, que tem demanda estratégica sobre infraestrutura econômica e logística.
Tá? O Brasil, a gente precisa ter avanço em produtividade, a gente precisa ter avanço em competitividade, nós precisamos entender melhor esses redesenhos de mercados nacionais e internacionais, nós temos que ter uma compreensão de como que isso está acontecendo, e o setor privado é absolutamente estratégico para isso, mas não adianta alocar isso somente ao setor privado, como, por exemplo, a ambição de carbono no Brasil hoje, na área de energia, segundo o que está sendo discutido, ou alguns debates estão sendo discutidos em relação ao Plano Nacional de Energia, estaria à mercê da vontade do mercado. Isso não vai funcionar assim, porque você precisa de uma governança, de uma nova maneira de trazer público, privado e sociedade juntos, orientados por essa visão estratégica de como é que você terá, além das novas economias, que eu vou falar um pouco das economias verdes aqui, como é que você terá o impacto da economia digital e da economia do conhecimento. Isso vem modulando as relações de negócios, o Brasil precisa desenvolver uma plataforma de negócios sustentáveis para a Amazônia. E isso não é só do ponto de vista da chamada bioeconomia da floresta em pé, que é extremamente estratégica, acho que o André e a Karen vão poder falar disso, a infraestrutura natural, que é importante ser restaurada, tem uma série de coisas colocadas, documentos que estão sendo produzidos pelo World Resource Institute, pelo próprio IPAM, pela coalizão Clima, Floresta e Agricultura, que mostra na relação da biomassa, da bioenergia, como é que você vai entender melhor quais são as novas dinâmicas de uso da terra no Brasil, ou quais deveriam ser novas dinâmicas de uso da terra, e como é que a floresta tem um papel central e estruturante. Quer dizer, hoje, eu gosto de falar que o crime ambiental é o dono da miséria na Amazônia. Tá? Porque nós estamos perdendo a Amazônia para o crime, nós não estamos perdendo a Amazônia para uma atividade econômica que dê retorno, que gere emprego. Pelo contrário, a Amazônia tem o menor IDH do Brasil, participa 12% do PIB nacional e tem uma riqueza impressionante que nós não sabemos explorar ainda. Por que eu estou falando que nós não sabemos explorar ainda? Porque nós estamos presos à guerra de narrativas e entendemos, e muitos nesse país entendem que a Amazônia deve ser ocupada na perspectiva de um processo de colonização, de nova colonização, como foi feito há 50 anos atrás, ou como foi feito no Brasil quando se descobriu, e que nós vimos no caso da Amazônia, que não resultou em agregação significativa e estratégica de valor para desenvolvimento local, senão não teríamos os índices que a Amazônia tem. Por outro lado, a Amazônia, eu gosto muito da visão territorial, para simplificar uma imagem da Amazônia, tem 4 grandes territórios. Quer dizer, tem uma Amazônia intocável, tem uma Amazônia sob forte pressão do desmatamento, tem uma Amazônia já com desmatamento consolidado e tem uma Amazônia urbana. E essa Amazônia urbana tem 80% da população que lá vive. Então, equacionar soluções de infraestrutura, como, por exemplo, a questão de saneamento, todo mundo saudou a nova política de saneamento, eu não vi ninguém discutindo que é uma estratégia de saneamento para as cidades da Amazônia, onde 80% da população lá vive. Como é que a viabilidade, como é econômica, como é que você trabalha isso, qual é a leitura, qual é a visão estratégica? Essas intervenções, mesmo para as novas economias, são absolutamente dependentes de infraestrutura e logística. Eu não consigo fazer isso sem energia. Então, qual é o debate desde as populações isoladas que ainda não têm acesso à energia, qual é o debate de terminar ou concluir a conexão do Sistema Interligado Nacional, qual é o debate de integração regional com o resto da Bacia Amazônica via integração energética? Eu acho que a gente pode e deve fazer uma renovação desses debates e não ficar circunscrito apenas às questões do licenciamento ambiental. E aqui vem uma observação importante. Eu acho que a gente tem que ir além do que nós estamos acostumados a debater no Brasil, em termos das questões ambientais, e ir além numa relação de construção com os órgãos de controle que são responsáveis por isso, particularmente o Tribunal de Contas da União. É preciso desenvolver uma nova capacidade de diálogo e de formulação, senão você vai, toda decisão, ou a maior parte das decisões, a maior parte remeterá a uma judicialização, gerando uma insegurança não só para os investidores, mas gerando insegurança das soluções propostas. Isso é importante. De repente, tudo que for solução que for ser proposta não tem saída no Brasil, porque tem um processo de judicialização, porque tem uma politização de curto prazo, porque tem interesses pouco transparentes. Então, na medida que você consegue construir de baixo para cima, que você consegue trazer à sociedade, você consegue criar situações onde os tensionamentos não sejam uma polarização entre governo e sociedade civil, que é o que tem hoje, por isso que eu estou falando de guerra narrativa, parece que os ambientalistas são contrários ao desenvolvimento e parece que a turma que faz infraestrutura é a turma dona da verdade. Não é verdade. Nenhum dos dois, tudo que vai para polo não tem sentido. Você tem que criar
pontos de vista que permitam a convergência e para você poder contar histórias step by step. Ou seja, é preciso que a Amazônia conte novas histórias sobre o futuro e não ficar contando novas histórias sobre o passado. Essa é uma mudança política de visão que o setor privado brasileiro, a sociedade civil, o setor financeiro, quer dizer, aquilo que a gente chama, não só de terceiro setor, mas que a gente chama de olhar, de treinar um olhar estratégico para a cidadania no Brasil, isso é absolutamente essencial que mude, isso é absolutamente essencial que as pessoas estejam abertas a buscarem soluções nessa perspectiva e não só na perspectiva circunscrita às compensações ambientais, o que o licenciamento determina, etc, etc. É preciso antecipar, é preciso ter uma visão estratégica, significa saber ver ex ante e ex post, e não ficar reativo. E eu acho que, muitas vezes, a gente precisa entender melhor como é que essas coisas se conectam. Então, qual é o papel da infraestrutura no Brasil, por exemplo, na ambição climática brasileira nos próximos anos? Isso, vocês acham que os investidores internacionais não estão discutindo isso? Estão. Tá? Vocês acham que quem quer desenvolver, trazer tecnologia para o Brasil, etc., não está pensando nisso? Está. Todos estão pensando nisso. Quer dizer, o Brasil é um país importante com a sua capacidade de resposta e de equacionamento desses problemas globais. É um país com muitas alternativas. Talvez estejamos reféns exatamente de um desses ativos, que é ter alternativa. País que não tem muita alternativa é mais sharp, é mais objetivo. Brasil com muita alternativa resolve engatar a marcha ré e ficar discutindo o passado. O passado está dado, mas também se sabe que o futuro não é mais uma projeção linear do passado, Cláudio. Então, é óbvio que você vai trabalhar com incertezas provocadas por questões intangíveis, com variáveis intangíveis em função das crises globais. E é por isso que você tem que se antecipar e é por isso que você tem que trabalhar dentro dessa visão inovadora que o mundo está buscando construir. Que visão inovadora é essa? É uma visão que traz uma transição, então você precisa entender como é que você vai arrumar a transição energética, a transição climática, a transição urbana no Brasil, quais são os desafios? Como é que você trabalha isso nesses novos contextos? Você precisa ter vários grupos no Brasil com visões distintas, mostrando os trade-offs. A gente gosta dos polos, a gente não gosta de discutir trade-off. Eu acho tão interessante, o cara parece Fla-Flu, entendeu? E aí, eu acho que o Brasil, se não tiver cuidado, vai ter um segundo 7-1 com essa questão climática e a questão ambiental. Vai perder feio, tá? Mas muito feio. Os discursos são todos velhos, não cabem. Nunca o Brasil teve a sua soberania ambiental tão ameaçada quanto hoje. Todo mundo no planeta tem um dedo para dizer o que tem que fazer. Eu nunca vi um negócio desse. Então, é preciso conhecer o que está acontecendo antes de criticar. Eu posso dar um exemplo muito simples aqui. Eu não vou fazer a minha opinião, mas se o Brasil fosse juntar ao CDE, tá? O Brasil vai recepcionar mais de 170 acordos internacionais que ele não se sentou para negociar, de meio ambiente. Então, não me fale de soberania de maneira leviana. Isso as pessoas devem discutir, eu acho que a sociedade brasileira, os civis no Brasil devem se aproximar dos militares, os militares devem se aproximar da elite civil brasileira para discutir, de fato, interesse nacional, soberania, defesa, nos conceitos do século XXI. Isso não pode ser uma agenda militarizada e excludente. Ela tem que ser uma agenda inclusiva. E assim define uma lei complementar aprovada pelo Congresso Nacional que obriga que o Plano de Defesa Nacional de Defesa seja submetido ao Congresso Nacional. As pessoas não dão muita bola para isso. A sensação que eu tenho é que as pessoas não conectam as coisas. Mas o mundo todo está discutindo segurança, o mundo todo está discutindo defesa. Se você pegar, anteontem saiu na Foreign Affairs a discussão toda dos democratas americanos sobre isso. O clima está um dos heads da história de mudança climática. Se você vai para a Alemanha, se você vai para a China, isso está tudo sendo discutido também nessa perspectiva. Então, nós temos que mudar a nossa mentalidade de dialogar, de saber dialogar com os players, não afastando as pessoas que aí estão. É preciso você conectar a política externa com política de defesa, é preciso você conectar isso com o desenvolvimento urbano, é importante você conectar isso com prioridades e visão de desenvolvimento, o papel do setor privado. Ou seja, é preciso se dedicar ao Brasil. Eu acho que está faltando dedicação ao Brasil, aos desafios e à compreensão do que está acontecendo na Amazônia hoje. Não é à toa que é uma reação internacional enorme, não é à toa que é uma reação nacional enorme,
como esse próprio seminário que nós estamos fazendo aqui, de entender essas novas variáveis e, mais do que isso, da relação desenvolvimento, Amazônia, Brasil, exceção internacional, e pobreza, desigualdade, informalidade econômica, mas mais do que isso, entender como é que a gente, de fato, pode contribuir com uma visão inovadora para o desenvolvimento do país. Eu acho que o setor, para terminar, o setor de infraestrutura é um setor estratégico. E se eu posso fazer um apelo aqui, eu acho que vocês devem sair da zona de conforto, da discussão tradicional público-privado. Eu acho que vocês devem se preparar para participarem dos debates internacionais sobre clima. Tá? Quem corta a emissão e tem uma agenda de adaptação importante às vulnerabilidades das infraestruturas existentes no Brasil, aos eventos extremos climáticos, e mais do que isso, vocês devem ter uma aliança, talvez o André possa falar muito da experiência da coalizão, que eu, enquanto ministra, fiz uso para fazer NDC do Brasil, essa experiência de trazer gente junto, como eu fiz também para fazer a Lei de Acesso a Recursos Genéticos, para que dá base a todos os fundamentos da bioeconomia. É preciso coordenar, é preciso afastar o preconceito, é preciso ter uma mente aberta, é preciso entender do tamanho da Amazônia, como é que o Brasil vai se inserir no mundo nesse século XXI de uma maneira absolutamente proativa. Então, são essas considerações, eu lamento não poder ficar mais. E um último comentário. Realmente, é importante discutir as agendas de infraestrutura com os interesses de cooperação bilateral, por exemplo, com a China, com a União Europeia, com os investidores, em função não só dos benefícios bilaterais, mas dos co-benefícios globais. Não apequenem essa agenda. Essa visão é estratégica, tá, do ponto de vista de fomentar novos caminhos para o Brasil e, mais do que isso, fomentar o soft power do Brasil em política internacional. São esses os meus comentários. Muito obrigado pelo... Eu estou cronometrando aqui, eu tenho mais 1 minuto. Eu estou olhando aqui. Obrigado. Então, eu quero usar esse 1 minuto que sobrou aqui, só para agradecer mais uma vez a sua presença, mas direto ao ponto, você disse coisas, acho que muito inspiradoras para o debate que vai se seguir. Né? Quando você falou, por exemplo, estamos perdendo a Amazônia para o crime, né? Esse é um dos temas que nós vamos falar certamente em seguida. Quando você falou da necessidade de que se tenha uma agenda inclusiva, né? E quase que a obrigação que todos nós que estudamos isso de alguma maneira temos de sair dessa zona de conforto para discutir de maneira mais ampla com todos os segmentos da sociedade, que as autoridades, enfim, constituídas de alguma maneira, militares, civis, etc, etc. Você falou também da necessidade de trazer para perto, para a discussão na origem, organismos como TCU e outros. Eu acho que tudo isso vai ser tema para a gente aqui. E, por último, é muito importante, dada a sua atuação do momento ligada à ONU em 2 comitês, 2 painéis tão relevantes que você co-preside, esse depoimento sobre o que está acontecendo internacionalmente, o olhar internacional sobre a Amazônia, como isso é uma coisa que, aí as palavras são minhas, quer dizer, estão sendo vistas como uma coisa negativa aqui, mas como está nas nossas mãos transformar isso numa coisa extremamente positiva, onde o Brasil, um país privilegiado que tem a Amazônia, ao invés de ficar na defensiva com o olho em erros do passado, tem uma visão de futuro, como você mesmo inspirou, que seja bem mais observada. Então, Isabela, muitíssimo obrigado uma vez. Obrigada a todos. André e Karen tocam as questões que, infelizmente, eu não vou poder responder, não esquecendo que imagem internacional hoje de um país pega a questão econômica, a questão da qualidade da democracia, tá? A questão dos direitos e garantias, da segurança jurídica aos direitos humanos, populações indígenas e a questão ambiental. Essas são as 4 variáveis que modelam hoje a imagem de um país. Que a gente preste atenção com isso e pare com essa briga doméstica e construa um país do tamanho que o Brasil merece, tá? E a sua participação no mundo. Muito obrigada a todos. Eu vou lá agora cuidar de novos rumos da economia circular no mundo. Obrigada a todos. Boa tarde. Bom dia, aliás. Tchau, André. Tchau. Tchau. Felicidade, sucesso lá. Obrigada. Tchau. Vamos então caminhar com o nosso programa. A palavra agora, não é, Camila, vai ser com o Alexandre, nosso doutor Alexandre Ullig, diretor de temas de meio ambiente e sustentabilidade aqui no Instituto Ascende Brasil, que vai nos trazer a todos para a mesma página em relação à discussão que vai se seguir. Alexandre. Bom dia. Um desafio gigantesco falar na sequência da ex-ministra
e sendo até que ela já pontuou boa parte do material que nós iremos apresentar, trouxe vários dados, então eu vou ser bem breve para nós aproveitarmos bastante a experiência do André e da Karen com relação aos desafios que a ex-ministra lançou e que seguramente farão parte da nossa conversa aqui ao longo do dia. Só para evitar o problema de ontem, todos estão vendo a apresentação? Então tá ótimo, Sim. vamos lá. Que bom. Sim. Rapidamente, então nós estamos dando continuidade ao nosso 12º Fórum, em parceria com a Megawatt, tratando do tema preservação e desenvolvimento da Amazônia. Como o Cláudio comentou no início do evento, nós trouxemos 3 visões diferentes, né? A visão do empreendedor, a visão da sociedade civil ou do terceiro setor e a visão do poder público. Hoje nós estamos com a Isabela Teixeira, que fez a nossa abertura, e na sequência estaremos com a Karen Oliveira e o André Guimarães, da TNC e do IPAM, para conversarmos sobre os desafios de desenvolvermos a Amazônia, trazermos desenvolvimento e, ao mesmo tempo, garantirmos preservação desse ambiente tão importante, né? Rápidos dados, reforçando o que a Isabela já nos falou, né? A Amazônia é uma área de mais de 6 milhões de quilômetros quadrados, ocupando 50% do território brasileiro, onde nós temos uma biodiversidade muito importante e ainda pouco estudada, com cerca de 40 mil espécies de vegetais e 400 espécies só de mamíferos, né? Do ponto de vista de preservação, nós temos essa região com 50% praticamente em unidades de conservação e terras indígenas. É uma região que recebe 12% da população, então 12% da população do Brasil, cerca de 25 milhões de brasileiros vivem na Amazônia Legal, e essa região é responsável pela produção de 8% do produto interno bruto. E como a própria Isabela ressaltou, é uma população que tem um produto interno bruto dividido pela população per capita equivalente a 70% da média brasileira, né? E nessa região também é onde nós encontramos boa parcela da população que não possui acesso à eletricidade, né? Então, desenvolvimento de bioeconomia demanda eletricidade, demanda energia, e nós temos nessa região boa parte da parcela da população que não possui energia. Bom, nós observando a materialização dos impactos na região como a expressão do desmatamento, né? Então, boa parte do impacto, perdão, boa parte do impacto ele pode ser visto como a expressão materializada no desmatamento. Então, quais são os principais vetores, as principais atividades que provocam esses impactos, né? Então, em primeiro lugar, a extração da madeira, normalmente de madeira com maior valor comercial, tem na sequência a limpeza dessa área para implantação de pastagens e criação de gado. Normalmente essa pastagem, em algumas regiões, ela dá lugar à agricultura, e no meio desse ambiente todo, alguns projetos de mineração e projetos de infraestrutura, como estradas, hidrelétricas, linhas de transmissão e o crescimento de núcleos urbanos, que inclusive foi muito bem pontuado pela ex-ministra, das 4 Amazônias, né? Ela definiu bem essas 4 divisões que nós temos, e olhando esse mapa, né, colocando imagens no que ela falou, essa imagem do lado direito, a gente observa esse arco do desmatamento que vem em expansão da região Nordeste e Centro-Oeste, provocando a derrubada e a expansão das áreas agrícolas e de pastagem. Só para dar uma ideia dos números sobre os quais nós estamos falando, nós alcançamos picos de desmatamento no Brasil da ordem de 30 mil quilômetros quadrados, depois de um esforço muito grande, entre 2009 e 2015, o país, né, conseguiu manter esse desmatamento em níveis
inferiores, da ordem de 5.000 km², e novamente nós estamos passando por um processo de crescimento da ordem, hoje nós temos em média 10.000 km² de desmatamento por ano. Quando nós olhamos as consequências desse desmatamento, o que provoca, né, nós já falamos, mas é consequência direta ou indireta de atividades legais ou ilegais, né? Como exemplo de atividades legais, a abertura de pastagens, em alguns casos, né? E como atividades legais, mineração, processos de implantação de usinas hidrelétricas, linhas de transmissão que passam por um processo de licenciamento ambiental que permitem o desmatamento, permitem a implantação desses projetos de forma bastante controlada. Se nós olharmos ao que nós vivemos, principalmente na década de 70, 80, os primeiros projetos hidrelétricos que foram implantados na Amazônia, que inclusive geraram uma série de discussões, né, como Balbina, Samuel. Hoje, mais recentemente, nós tivemos outros projetos implantados sobre uma outra orientação, né, com toda uma legislação ambiental desenvolvida, respeitada, como os projetos de Jirau, Santo Antônio, Belo Monte, São Manuel, Teles Pires, né, que foram construídos uma série de linhas de transmissão necessárias para o escoamento dessa energia. E, olhando para o futuro, nós ainda temos alguns desafios do ponto de vista de energia, né, para essa região. O plano decenal, ele prevê que é o plano que olha para um horizonte de 10 anos do que poderá vir a ser implantado na região. Nós temos 3 empreendimentos, né, que estão previstos dentro de um potencial da ordem de 60 gigawatts de potência para a região, né? Quando nós olhamos para a expansão, em conjunto com os empreendimentos de geração, nós também temos algumas linhas de transmissão, as linhas de transmissão necessárias para levar energia para os demais pontos da Amazônia. Inclusive, a própria Isabela fez um comentário a respeito dessa linha que está apontada aqui, que é a linha de transmissão Manaus-Boa Vista, que interligaria a última capital ao Sistema Interligado Nacional. E, diante desse quadro, nós temos diferentes desafios, que é o atendimento a diferentes instrumentos de gestão territorial e controle ambiental, como, por exemplo, os inventários hidrelétricos, avaliação ambiental integrada, os relatórios de licenciamento ambiental. Junto com esses documentos, nós temos a visão de diferentes stakeholders que estão envolvidos no desenvolvimento dos projetos, né, como participação do Poder Executivo, do Legislativo, do Ministério Público, dos próprios empreendedores. Então, conciliar esses interesses é um grande desafio, e a partir desses desafios nós tomamos a liberdade, né, de sempre propor, né, e nós materializamos essas propostas e as organizamos em 4 ações de naturezas diferentes. Então, são necessárias ações de natureza legal, de planejamento territorial, de natureza fundiária, de natureza econômico-financeira, reunindo em 4 grandes naturezas. E só para citar algumas, né, de natureza legal, seria importante a aprovação de uma lei que organizasse as questões relacionadas a licenciamento ambiental. De planejamento territorial, a elaboração, né, de um zoneamento ecológico econômico que incluísse todas as atividades produtivas, inclusive o setor elétrico. Ontem, na sessão que nós tivemos com os empreendedores, falou-se muito a respeito da importância do planejamento, e não só o planejamento setorial, mas o planejamento como um todo para o país. E concluindo, né, a importância de ações de natureza fundiária, como a regularização fundiária e a elaboração, né, a aquisição das áreas e a elaboração de planos de manejo que realmente permitam a efetiva preservação das unidades de conservação e de terras indígenas. E, olhando para as questões de natureza econômico-financeira, citando um único
exemplo, a definição de critérios para o pagamento de serviços ambientais, que permitiria que uma biodiversidade tão significativa que nós temos na região fosse remunerada, que recebesse por isso. Com isso eu concluo, nós partimos então para a nossa conversa com o André e com a Karen. O Cláudio fará a primeira pergunta e eu estarei aqui para também participar dessa conversa. Ok. Tirar a apresentação, Alexandre? Isso. Pronto. Muito bom, Alexandre, obrigado. Vamos passar para o debate. E a minha primeira pergunta é desafiadora tanto para o André como com a Karen, para a Karen, a mesma pergunta para ambos. Eu queria que vocês, em 48,5 segundos, nos dissessem um pouquinho sobre, no caso da Karen, o que é a TNC, especialmente o que a TNC faz ou tem feito em relação à Amazônia, enfim, que a motiva tanto a tratar desses temas. E a mesma pergunta em seguida eu vou fazer para o André em relação ao IPAM. Então, por favor, Karen. Muito obrigado, Cláudio. Muito bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Agradeço enormemente esse convite. Deixo aqui, desde já, meu abraço para o André, na pessoa de quem cumprimento a todos os outros participantes do evento. Bom, a TNC, The Nature Conservancy, é uma organização ambiental, uma organização de conservação ambiental, presente globalmente, e no Brasil nós atuamos há mais de 30 anos. Realmente nós não nos dedicamos exclusivamente, né, aos temas da infraestrutura. Aqui no Brasil a gente trabalha com a agricultura sustentável, a promoção da segurança hídrica, trabalhamos também com a restauração florestal, um trabalho de empoderamento dos povos indígenas e das comunidades locais, somados aí a esse enfrentamento tão importante às questões climáticas, que a Isabela tão bem destacou, e, obviamente, a infraestrutura, a necessidade de uma infraestrutura inteligente perpassa todos esses temas. Na região amazônica, nós trabalhamos principalmente no estado do Pará. E por que o estado do Pará? Mais de 40% do desmatamento da região amazônica hoje se concentra no estado, e nós entendemos que, ao priorizar este território, nós estamos fazendo uma contribuição efetiva para a redução do desmatamento e das emissões no país. Nosso trabalho lá tem um forte componente em boas práticas agrícolas, em boas práticas na restauração, no incentivo ao mercado de carbono, no empoderamento das comunidades indígenas e locais e comunidades tradicionais, e, especialmente, no que se refere à infraestrutura, nós nos dedicamos, durante os últimos 10 anos, à Bacia do Tapajós. E por que a Bacia do Tapajós? Porque é como a nova fronteira a ser conquistada, onde existe a previsão de grandes projetos hidrelétricos, existe toda uma infraestrutura logística sendo instalada justamente para atender o aumento de produção de grãos do estado do Mato Grosso, somados aí com uma cumulatividade de outros impactos, como atividades minerárias e outras atividades complementares às questões de infraestrutura. Então, em linhas muito gerais, é essa a nossa atuação, e eu espero, ao longo aí do debate, contar um pouquinho mais para vocês. Obrigado, Cláudio. Muito obrigado, Karen. Então, André, por favor, fale um pouquinho do IPAM, especialmente, enfim, IPAM já, por definição, ele fala em Amazônia, mas, enfim, por que você está aqui, enfim, a nossa escolha tão feliz? Vamos lá, Cláudio. Bom, está no nome, né? Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Muito bom dia, Cláudio, Alexandre, amigos do Instituto Ascend Brasil. É um privilégio estar aqui com vocês. Minha querida amiga Karen, mais uma vez aqui nós dois falando sobre a Amazônia, né, num fórum tão importante. Então, eu quero congratulá-los por essa iniciativa, Cláudio e Alexandre, e dizer rapidamente sobre o IPAM. Quer dizer, nós somos o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, como você falou, somos uma organização independente de pesquisa, nosso foco é pesquisa, estamos há 25 anos
trabalhando na Amazônia, e há mais ou menos 10, 12 anos nós também incorporamos o Cerrado como parte do nosso desafio. Então, hoje o IPAM trabalha nesses 2 biomas, numa linha muito clara de trabalho, que é a gente acredita que a informação de boa qualidade tem poder de promover mudança. Essa é a linha de trabalho do IPAM. A gente, então, produz ciência, produz informação, tá? Na perspectiva de compatibilizar a atividade humana com conservação. A gente entende que isso não é só necessário, não só é necessário, não só é possível, como é imperativo para o futuro. Acho que a ministra Isabela deixou muito claro aqui na abertura a necessidade das atividades humanas se integrarem de forma mais sinérgica e simbiótica com a natureza, e é nesse lugar que está o trabalho do IPAM. A gente trabalha com os diversos atores na Amazônia, no Cerrado, pequeno agricultor, grande agricultor, médio agricultor, governos estaduais, empresas privadas, enfim, outras ONGs, outros institutos de pesquisa, universidades. Então, temos amplas parcerias, sempre na perspectiva de produzir informação de qualidade para que essa informação promova a mudança. E ao longo desses 25 anos, só para fechar, já são mais ou menos 1.000 publicações indexadas que o IPAM tem, revistas internacionais, mais de uma centena de livros, relatórios e outros tipos de publicação, que a gente sempre tenta levar para os tomadores de decisão, para que as decisões sejam feitas e tomadas em bases mais sustentáveis. Paro por aqui por hora. Obrigado. Muito bom, e obrigado tanto a você quanto a Karen por terem ficado cada um nos seus 45 segundos e meio. Mas, na verdade, enfim, foi muito bom, assim, todos nós que estamos aqui nesse painel sabemos de quão qualificados vocês são para falar sobre esse tema e nos trazer as visões que tem sobre ele. Nós seguramente teremos perguntas, Camila e Rodrigo vão capitanear, mas eu queria rolar a bola já com a primeira pergunta que eu vou fazer aos dois. O Alexandre, na apresentação, ele falou que praticamente metade da Amazônia já hoje são áreas constituídas ou como áreas de conservação ou como reservas indígenas, né? Então, a minha pergunta é a seguinte: é suficiente isso para que tenhamos uma Amazônia enfim, sustentável e preservada do jeito que queremos? Vamos inverter agora. Primeiro, André Guimarães, queria lhe ouvir sobre isso. Eu tenho quantos segundos, Cláudio? Não, agora eu vou ser um pouco mais generoso. Eu sei que nós teremos muito mais perguntas, dada a riqueza do conteúdo que vocês nos trazem, teremos muito mais perguntas do que o tempo. Então, se a gente conseguir fazer um bate-bola assim dinâmico, acho que será mais proveitoso para todos que nos assistem aqui. Vamos lá. Esse é um tema basilar da Amazônia, né? São as unidades de conservação, Cláudio. Então, eu vou tentar ser o mais sintético aqui. Deixa eu voltar 30 anos atrás, tá? 30 anos atrás, ali, Rio 92, né? Esse burburinho todo aí de meio ambiente, os países se preocupando, setor privado chegando no jogo e tal. Naquele momento, a Amazônia tinha em torno de 10% de área protegida, tá? Em torno de 10% do bioma, 30 anos atrás, um pouco menos, estava protegido. Hoje nós estamos perto, como o Alexandre colocou, perto de 50%. Então, esse foi um grande avanço, tá? Quer dizer, pouquíssimos países, quiçá algum, tá, conseguiu, em 2, 3 décadas, promover um nível de conservação, um nível de proteção de ecossistemas e de um bioma, como nós aqui no Brasil fizemos com a Amazônia. Então, isso é motivo de muito orgulho. Agora, tem a outra metade. Tá? E nessa outra metade, tá, nesses outros 50%, você tem ainda indígenas pedindo homologação de suas terras, você tem comunidades tradicionais, você tem áreas com endemismo, com espécies ameaçadas, você tem, enfim, questões ecológicas e sociais que precisam de ser consideradas no processo de trabalhar essa outra metade. Então, existe ainda um desafio muito grande, Cláudio, tá? Especificamente com relação às áreas não destinadas. Eu queria fazer esse destaque aqui, explicar o que significa isso aqui para a turma que está acompanhando. Nós temos ainda na Amazônia, segundo cálculos do IPAM e análises espaciais que nós fizemos, em torno de 50 milhões de hectares. Isso é uma área 2 vezes o estado de São Paulo. Nós temos 2 estados de São Paulo dentro da Amazônia, que são florestas públicas não destinadas. O que é floresta pública não destinada? É nossa. É de todos os brasileiros, é patrimônio de todos os brasileiros, que estão sendo roubadas, né? A chamada grilagem de terra
acontece em grande escala nessas florestas públicas. Só para você ter uma dimensão, esses 50 milhões de hectares são mais ou menos 10% da cobertura da Amazônia. Tá? E é nesses 10% que acontece quase 40% do desmatamento. Então, só esse número, esses dois números, já dá um pouco a dimensão da violência que está acontecendo nessas áreas. Eu estou falando aqui, deixa eu fazer um paralelo para a turma entender. Eu vou ali para o parque, eu estou aqui em Brasília, eu entro ali no Parque Nacional de Brasília, tá? Encosto minha caminhonete, desaparafuso um banco de praça, um banco ali dentro do parque, coloco na minha caminhonete e trago para minha casa. É isso que está acontecendo. Tá? Para os mais jovens aí que não conhecem, antigamente, na minha época, tinha um negócio que chamava orelhão, que era, a gente usava para dar telefonema, não tinha celular nem nada disso. Então é a mesma coisa, eu vou encosto no orelhão, te pego, coloco dentro do meu carro e levo o telefone que é público para minha casa. É isso que está acontecendo nessas áreas não destinadas. Então, a resposta à sua pergunta, Cláudio, é imperativo que nós, enquanto sociedade, partamos para cima desses grileiros, botemos eles para fora dessas áreas que são nossas e, de alguma forma, organizemos essa conservação. Não estou dizendo aqui que tem que criar parque e reserva em tudo isso, não. Mas o Brasil, o país, a União e os estados da Amazônia têm que se apropriar disso, na forma de concessões florestais, parques, reservas indígenas, onde for pertinente. O que não dá é para deixar isso solto. Então, sim, nós precisamos de, consolidar o que já protegemos, esses 50%, e avançar na proteção desses outros 50 milhões de hectares que restam, de áreas públicas ainda não destinadas, para que a gente possa trabalhar de forma mais eficiente as áreas já antropizadas. Paro por aqui. Muito bom, muito claro. Karen, se quiser falar, por favor. Obrigado, Cláudio. Pois é, impossível não me somar aqui ao André. Né? Hoje, um dos principais problemas que nós temos no enfrentamento do desmatamento é a incidência sobre as terras devolutas, as terras públicas. É fundamental que seja realizado no menor prazo possível uma destinação correta dessas áreas para um uso, eu não diria só uma questão de um uso sustentável, mas de um uso inteligente. Né? Eu acho que quando você pergunta se a criação de UC e demarcação de áreas indígenas é suficiente, eu acho que o ponto passa também, né, pelo modelo de conservação, pela estratégia de conservação e conciliação com o desenvolvimento que o país atende. Então, quando o André se remonta há 30 anos atrás ou mais, desde a 1992, a estratégia do país era muito clara. Né? Nós tínhamos um objetivo de conciliar desenvolvimento econômico com resultados de conservação socioambiental e a criação das unidades de conservação, tanto de proteção integral quanto de uso sustentável, assim como a demarcação das terras indígenas, reconhecendo os direitos dessas populações, dessas comunidades, desses grupos, estava ali delimitado. Então, essa foi a escolha clara que o Brasil fez. E essa é uma escolha clara que nos leva a esse modelo tão desejado para a Amazônia, que busca conciliar o crescimento, o desenvolvimento econômico e os resultados da conservação. Sem isso, não vai ser possível a gente ter esse binômio tão importante. E você pode me dizer também, assim, mas, Karen, as unidades foram criadas, mas tem N problemas de gestão, ou seja, uma baixa consolidação, né, das unidades de conservação criadas. Você tem várias terras indígenas que ainda não foram demarcadas, que os seus processos de homologação se arrastam. Mas aí a gente volta para o ponto que o André já destacou sobre os percentuais de desmatamento. Quando nós olhamos os percentuais de desmatamento, justamente aonde nós temos a criação de unidades de conservação e o reconhecimento das áreas indígenas, é onde nós menos temos desmatamento na região. Então, ainda que nós tenhamos uma baixa efetividade nos processos de gestão dessas áreas, elas efetivamente contribuem para a manutenção, para o equilíbrio ambiental tão necessário na região. Então, sim, a criação dessas unidades é efetiva. O que nós precisamos
trabalhar para a consolidação de todas essas áreas. Obrigada, Cláudio. É claro, obrigado. Camila e Rodrigo, por favor, vocês querem assumir o bastão? Acho que o Rodrigo pode começar com uma pergunta dele, depois eu faço uma do público, que já mandaram bastante coisa aqui. E o pessoal está elogiando bastante, tá, gente? Só para avisar vocês. Bom, bom dia a todos, obrigado pela oportunidade, obrigado, André, Karen, também agradecer a ministra, foi ótima a apresentação dela. Bom, ontem a gente teve aqui, a pergunta seria para os dois, para o André e para a Karen. Ontem a gente teve a participação de investidores, né, empreendedores aqui, e um tema legal que eles falaram ontem é o diálogo. Eles foram dois empreendedores, a Eneva e a EDP, que estão sendo bem-sucedidos na Amazônia, e eles colocam que um dos fatores para ser bem-sucedido é o diálogo com todos. O terceiro setor ele é muito aberto ao diálogo, né? Talvez é um dos players que mais pensa no diálogo. Eu queria só pensar duas frases aqui. Uma que a ministra colocou, que hoje é preciso inovar e não fazer guerras narrativas. E também pegar um comentário seu, André, que você falou que a informação de qualidade tem potencial de mudança. Como é que está sendo para vocês dois fazer diálogo nesse momento que a gente tem uma guerra de narrativa muito forte e que há uma negação com dados científicos talvez nunca vista na história, né? Como é que é fazer esse diálogo nesse momento, né? Quem começa, André? Começo eu ou começa a Karen? Você que manda, Karen. Vai lá, André, pode começar. Vamos lá. Deixa eu tentar responder assim, Polito. É exatamente por causa dessa polarização que a gente tem que botar mais energia na tentativa de dialogar. Tá? Eu gosto sempre de fazer um paralelo. Lembra daquela brincadeira de cabo de guerra, né, que a gente brincava quando era garoto, que fica 5 caras fortões de um lado, 5 caras fortões do outro, puxando uma corda grossa e não saem do lugar. Essa é a sensação que eu tenho hoje no Brasil. A gente está gastando toda a energia para ficar parado, quando na realidade tinha que pegar esses 10 caras fortões e botar para puxar a corda para o mesmo lugar. Tá? E a gente só consegue fazer os fortões mudarem de direção, o vetor deles, se a gente dialogar. Tá? Então, eu acho que é imperativo, nesse momento, a gente achar espaços de diálogo. E eu vou agora mudar um pouco o meu chapéu aqui, Polito, e colocar o chapéu de facilitador da Coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura, que a ministra Isabela citou agora, que é uma rede da qual, inclusive, a TNC faz parte, como uma das lideranças, inclusive. Essa rede com mais de 250 organizações, ali dentro tem empresas do agro, você tem associações, você tem ONGs, institutos de pesquisa, bancos, indivíduos, escritório de advocacia, escritório de consultoria, brasileiros e brasileiras que estão discutindo em diversos fóruns como que a gente pode seguir avançando com o nosso país num modelo mais sustentável. A circunscrição do trabalho da coalizão é o uso da terra, ou seja, nós estamos falando aqui de agricultura, pecuária, florestas, conservação, essa é a agenda. Tá? E com toda essa diversidade, a coalizão tem 5 anos de existência já, completou 5 anos em maio passado agora, tá? E ao longo de todo esse tempo a gente tem conseguido não só dialogar, Polito, mas através desse diálogo construir propostas concretas. Então há inúmeras, eu não vou nem tentar citar aqui, mas inúmeras contribuições que a coalizão deu, como a Isabela falou, lá atrás durante a negociação do Acordo de Paris, né, da NDC, do Compromisso Brasileiro do Acordo de Paris, a coalizão foi instrumental, trabalhou praticamente junto com o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério das Relações Exteriores no desenho dos compromissos brasileiros. E de 2015 para cá, isso continuou em sucessivos, no governo Temer, no final do governo da Dilma, e agora ainda continua no governo Bolsonaro, interações aí com diversas áreas do governo, com o Congresso, com governos estaduais. Infelizmente, tá, a gente acaba tendo que gastar mais energia para colocar as pessoas dentro da sala, tá, do que gastávamos no passado, por conta da polarização. Agora, em estando dentro da sala, a nossa obrigação é sentar, dialogar, ouvir o outro e tentar construir consenso. Eu sou um otimista, como dá para perceber, Polito, então eu acho que é nessa hora que a gente tem que se despir um pouco das ideologias e daqueles preceitos do passado, mais uma vez, concordando com a ministra Isabela, largar isso, cortar essas amarras e, de forma livre e aberta, pensar o futuro. O desenho do futuro é um papel em branco. Felizmente, é um papel em branco. Agora, cabe a nós fazermos um belo de um desenho ali para ganhar nota 10 na prova. E até agora a gente está meio que discutindo quem é que vai ficar com a caneta na mão ainda, quando já tem países que já estão quase concluindo o desenho do futuro deles.
Agora acho que é minha vez, né? Vai lá, Sim. Pois é, Polito. Olha, vou fazer um recorte específico para o setor elétrico, que é aqui a parte importante desse nosso debate, né? A parte principal desse nosso debate. O que a vivência da TNC no território amazônico em relação às infraestruturas vem nos demonstrando é que o diálogo não é apenas a chave do processo de um bom relacionamento estrutural, mas ele precisa ser antecipado. Ou seja, quanto mais você dialogar e quanto mais cedo você inicia esse diálogo entre os diferentes atores interessados no território, mais sucesso você tem. Isso ontem, inclusive, foi destacado pelos empreendedores que participaram do debate e é o que a gente observa na prática, né? Muitas vezes a gente vê que o diálogo ele só começa a acontecer dentro de um processo da infraestrutura, né, de implementação de uma grande obra de infraestrutura, somente na fase do licenciamento ambiental. E aí já é muito tarde, porque, inclusive, um outro empreendedor que não estava ontem conosco costumava sempre me dizer o seguinte: Karen, é como se eu fosse dar uma festa na sua casa e não dissesse para você que eu vou dar a festa. Então, essa analogia, para mim, ela é perfeita. Não adianta a gente começar um diálogo com todos os atores envolvidos, né, apenas quando o licenciamento ambiental começa, porque aí a decisão de fazer o empreendimento, na grande maioria das vezes, já está tomada. A gente tem que começar a dialogar lá atrás, quando a gente está fazendo o inventário, quando a gente está fazendo o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, ali o diálogo entre todos os atores, e nesse sentido, especialmente com os povos indígenas e as comunidades locais, é fundamental já ter início. Porque, à medida que a gente posterga esse processo, ele fica mais conflituoso, as dúvidas sobre o que está acontecendo são muitas e os diferentes interesses acabam sendo sobrepostos e gerando polaridades que, como nós sabemos, em nada adianta na implementação de grandes processos. Então, o diálogo que se traduz aí também, né, numa governança, que também já foi dito hoje, uma governança ambiental, uma governança territorial, é a chave para o sucesso da implantação aí de todo esse modelo de desenvolvimento que a gente almeja para a região amazônica. Eu posso fazer uma complementação ou vai esculhambar aqui com o nosso fluxo? Porque Fique à vontade. Pode ser? Não, eu acho que foi muito legal isso que a Karen nos traz, que é um exemplo concreto do porquê dialogar, entende? Se você não dialoga num processo de licenciamento de uma grande obra, em qualquer lugar que seja, tá? Na realidade você está colocando esta grande obra como um todo em risco, ou as populações afetadas em risco, ou as duas coisas, tá? Então, o diálogo é pressuposto básico para você construir esse ambiente. Acho que é uma coisa importante em relação a grandes empreendimentos na Amazônia, falando aqui para o público do Ascende Brasil, etc., é o seguinte: o grande projeto de infraestrutura ou de desenvolvimento, enfim, de construção de qualquer coisa que seja numa região sensível como a Amazônia não pode ser visto apenas como um projeto de engenharia. Ele tem que ser visto como um projeto de desenvolvimento. E aí há uma diferença enorme entre você dialogar numa lógica. Então, eu vou dialogar dentro de um projeto de engenharia, eu vou ver o impacto direto, eu vou ver ali, enfim, quantas pessoas vão vir para aquela região, como é que é e tal. Essa é a lógica da engenharia. Agora, um projeto de desenvolvimento, eu tenho que pensar em muito mais variáveis e incorporar um coletivo muito maior da sociedade para dialogar. Então, eu quero dar até uma posição pessoal. Eu não sou contra obras de engenharia e grandes projetos na Amazônia, quaisquer eles que sejam, mas eu sou a favor de que esses grandes projetos aconteçam à base de muito diálogo, Polito, entende? À base de muito entendimento, tá? E é o entendimento que vai construir o projeto, como bem a Karen falou, e construir o processo de entendimento do projeto, e não algo que vem de cima para baixo, agora se virem, o projeto está posto e agora vocês se virem para viabilizá-lo. Esse modelo está ultrapassado e precisa de ser revisado, e a revisão dele depende de diálogo. Eu queria fazer essa complementação. Obrigado. Só
Só, Camila, antes de caminhar para a pergunta do público, eu queria aproveitar os comentários que foram feitos pela Karen e pelo André e colocar uma provocação, né, que a própria ministra usou o Fla-Flu, né, o André usou o exemplo dos fortões puxando o cabo de guerra cada um para um lado e não saindo do lugar. E como nós até conversamos, a ideia é olhar para o futuro, né? E mesmo com algumas iniciativas de diálogo, o que a gente observa é que na hora que seja a decisão positiva com relação ao desenvolvimento do projeto, ele ir adiante, ou mesmo que esse projeto não vai ser construído, a gente observa que os dois lados polarizam. Aí a minha pergunta é, será que eu verei, né, eu viverei para ver sociedade civil e empreendedores, independentemente da decisão que for tomada, manifestarem a mesma opinião? Então, ou seja, o empreendimento foi decidido que ele vai ser desenvolvido, e aí ver manifestações da sociedade civil, olha, todo empreendimento tem impacto, mas nós consideramos que o empreendimento vai adiante, sociedade civil junto com empreendedores. E o contrário, né? Ou seja, saiu uma decisão de que vai ser constituído uma unidade de conservação ou que aquele empreendimento, por qualquer motivo, não vai adiante, os empreendedores, junto com a sociedade civil, dizerem essa foi a melhor decisão para o país. Será que nós veremos isso um dia? Bom, agora vou eu primeiro? Vai lá, cara. Pode ser. Isso aí que eu ia sugerir. Nossa, essa pergunta é uma pergunta, eu não vou dizer capciosa, eu vou dizer uma pergunta do milhão, né? É uma das perguntas de 1 milhão. Mas eu acho que tem um ponto aqui para a nossa reflexão, Alexandre, que vai além da questão do diálogo, né? Que eu falei para ti, da gente ter um diálogo antecipado, ou seja, quanto mais cedo o diálogo começa, mais fluido se torna o processo. Mas, para mim, isso passa por um ponto que você já destacou na sua apresentação. Passa pela questão do planejamento do território. E o planejamento do território dialoga, de novo, com o modelo de desenvolvimento que a gente quer para aquele território. Então, ao planejar o território, eu vou necessariamente observar o próprio DNA daquele território, ou seja, qual é a característica prioritária desse território, quais são as demandas que ele tem, e, a partir daí, estabelecer um conjunto de soluções que as soluções também sejam sinérgicas e cumulativas, e não apenas os impactos, né? Porque, normalmente, a gente só fala dos impactos cumulativos e sinérgicos, mas a gente também tem que ver a cumulatividade e a sinergia entre as soluções. Por quê? Porque se nós ficamos simplesmente nessa lógica de, no mesmo território, observar e trabalhar projeto a projeto isoladamente, nós não vamos conseguir resolver esse problema que você muito bem nos traz, que acaba gerando as polarizações. Porque você tem um projeto que hoje gera um impacto X, aí mais à frente você vai ter um segundo projeto no mesmo território que acumula impactos ao projeto anterior, e aí você vai perdendo esse controle. Então, quando você começa a ter uma visão mais integrada do território, né, com um planejamento para resultados, né, ou seja, para mudar a realidade local efetivamente, e você faz isso dentro de um período de tempo, a tendência, claro, o diálogo sempre vai ter conflitos, sempre vai ter algumas dificuldades a serem solucionadas, mas a tendência é você conseguir avançar positivamente. Eu hoje já vejo que entre os diferentes setores, quer seja governo, setor privado, sociedade civil, de uma maneira geral, já existem vários consensos em várias questões sobre grandes obras amazônicas e modelos de desenvolvimento. Agora, a dificuldade, obviamente, é trazer isso para a prática, né? Isso é um processo de amadurecimento que precisa uma certa resiliência. Mas, para mim, a chave ainda está dentro desse processo, ou seja, você
olhar o território, você ter uma visão integrada para esse território e, a partir daí, você envolver todos esses atores e seguir nesse seu plano de mudança, que realmente é um plano transformacional, não é apenas um projeto isolado, né? É um programa de ação para o território. Essa é a colaboração que eu queria trazer dentro dessa provocação que você fez aí para a gente. Deixa eu tentar complementar. Acho que a Karen cobriu bem o que eu inclusive, queria comentar, que é a necessidade de a gente olhar o território como um todo. Mas eu quero trazer só talvez um pouco de complementação aqui. Eu vejo duas dimensões, Alexandre, nessa questão da necessidade de engajar as pessoas em processos decisórios. Tá? Uma dimensão é prática, tá? Ou seja, você precisa de engajar as pessoas porque as pessoas têm que ser ouvidas, tá? Têm que ser consideradas na decisão, tá? Para que você tenha a melhor decisão. Então, existe assim, a boa decisão em qualquer coisa, aqui dentro da minha casa, uma boa decisão é a que eu consigo dialogar com a minha mulher, uma má decisão é aquela que eu tomo sozinho e não consigo convencê-la disso. Ou seja, em qualquer situação da vida, seja numa família, numa empresa, num país, no mundo inteiro, a solução ela é tão melhor quanto mais dialogada. Então, acho que tem uma dimensão que é prática nesse processo. Agora, tem uma outra dimensão que é filosófica. Tá? E aí eu quero dar um exemplo. Tá? Eu conheci outro dia a Dona Maria, esposa do senhor Antônio, que tem uma propriedade linda no lugar bucólico às margens do rio Xingu. São produtores de agricultura familiar. Produzem lá galinhas, caipiras, produzem, enfim, pequenos animais, elas têm uma roça, implantaram um sistema agroflorestal e estão querendo melhorar de vida. Tá? E com as plantas crescendo e as frutas aparecendo, eles querem fazer polpa de fruta, querem tirar polpa para agregar valor, em vez de vender o cupuaçu in natura, querem vender a polpa congelada, e aí agrega 5 vezes o valor, etc. e tal. Para isso precisa de energia. Eles estão à margem do rio Xingu, tá? O rio ali na região, na frente da casa deles, deu uma queda de 3 metros de vazão, tá? de altura do rio, por conta da usina de Belo Monte. Tá? Em cima da casa deles passa um linhão, tá? De energia, e eles não têm energia lá embaixo. Tá? Então, acho que isso dá a dimensão da estupidez que é, a estupidez filosófica que é você não dialogar com as pessoas. O que custaria para Belo Monte priorizar, talvez, antes de botar o linhão que conecta com o Sudeste, não seria o caso, talvez, de energizar aquela região, perguntar para a Dona Maria e o seu Antônio o que eles precisam para poder crescer na vida, etc. e tal. Isso agregaria custo ao projeto? Certamente que agregaria custo ao projeto, mas agregaria também perspectiva de viabilidade. Então, acho que é importante a gente olhar a questão do diálogo, a importância do diálogo, seja para você resolver problemas práticos e o seu empreendimento acontecer, seja para você ter um empreendimento que é realmente aplaudido e que você consiga ter, Alexandre, no futuro, o ambientalista, a Dona Maria, o seu Antônio, o CEO da empresa, o beneficiário, o comprador da energia, todo mundo falando a mesma língua. Aquele projeto é um bom projeto, porque ele beneficiou a todos. Muito bom. Posso fazer uma pergunta, então, do público? Eu vou reunir algumas aqui, para a gente conseguir otimizar tempo, né? Considerando, então, assim, uma coisa que a Isabela falou ali no começo, né, de contar histórias sobre o futuro. Muitas perguntas que a gente recebeu hoje são relacionadas a isso, a questão do aproveitamento do potencial hidrelétrico da região amazônica, já que o que foi aproveitado até agora foi objeto de muita polêmica e teve impacto nas comunidades e ambiental. Considerando também tudo que vocês falaram hoje aí sobre diálogo, sobre a importância do diálogo, é possível, com diálogo, a gente aproveitar esse potencial hidrelétrico da região amazônica, protegendo a biodiversidade, né, e também em contato com as comunidades tradicionais, com os povos indígenas, ou a gente tem que abrir mão desse potencial hidrelétrico daquela região para ter essa preservação? Queria ouvir vocês sobre isso. Começo eu agora, Karen? Por favor, André. A gente vai fazendo essa dobradinha. Isso, a gente vai invertendo, aí vai ficar equilibrado. Isso aí. Bom, Camila, vamos lá. Aproveitamento do potencial hidrelétrico da Amazônia. Eu acho que seria falta de juízo até, entende, alguém ser contra isso, tá? Quer dizer, se tem um potencial lá,
tá? Eu acho que a gente deve estudar as melhores formas de aproveitá-lo, tá? Agora, eu acho que a gente, voltando um pouco atrás aqui na nossa conversa sobre diálogo, eu acho que esse é um ponto importante, tá? Mais uma vez, eu acho que o ponto de partida de um projeto de infraestrutura, um projeto de grande porte na Amazônia, tá? O ponto de partida, tá, deve ser um conjunto de critérios para se avaliar a sua viabilidade, tá? Hoje, quando a gente vai decidir sobre um projeto, tá, de larga escala, você olha a rentabilidade, você olha o impacto, sim, até para você medir custos e botar nas suas planilhas de projeções, etc. Você olha o mercado, se o mercado vai comprar aquele produto ou aquele serviço seu. Então, esses são os critérios que você usa. Você olha lá se vai ter matéria-prima disponível, se tem capacidade tecnológica para você implementar aquele negócio, junta isso tudo, mistura, faz um plano de negócio, pega o financiamento no banco e começa a fazer. É assim que se faz projeto em qualquer lugar do mundo e na Amazônia não foi diferente até agora. Na minha visão, daqui para frente tem que ser diferente. Se a gente quiser aproveitar esse potencial hidrelétrico que existe lá, e que eu acho que é lógico a gente querer estudar para ver qual é a viabilidade de utilização desse potencial, tá? A gente tem que fazer de outra maneira. Tá? A gente tem que fazer o seguinte, olha, o primeiro critério de análise é o seguinte, eu tenho que ter zero impacto, tá? Zero impacto negativo, tá? E eu tenho que ter 10%, 20% de impacto positivo. A gente pensa no indicador, a renda da região, renda média da região aumenta, tá? A mortalidade infantil diminui, tá? O acesso à escola melhora. Tá? Então, eu tenho que colocar esse conjunto de critérios lá na frente. Se eu passar por esse crivo, se o meu projeto der uma real contribuição positiva para aquela região, e além disso, ainda for viável do ponto de vista econômico, for viável do ponto de vista técnico, aí vamos em frente. Mas o primeiro crivo, o crivo de entrada para mim, é aquele crivo que nunca foi considerado. E é por isso que dá problema, e é por isso que dá, enfim, situações como essa da Dona Maria e do seu Antônio, que eu narrei para vocês agora há pouco. Então, para evitar esse tipo de problema, e pior, para evitar os danos potenciais que um projeto de infraestrutura pode causar, ele tem que ser o ponto de partida, a largada, a primeira etapa, o primeiro capítulo, tem que ser sentar na mesa com todos os atores, dialogar, perguntar, escutar e considerar aquelas demandas que existem dentro do projeto, como parte intrínseca do projeto, e não como uma externalidade que eu vou resolver depois, se o problema aparecer. Ele tem que ser parte do negócio e, consequentemente, ter linha de custo e, consequentemente, ter, enfim, páginas no relatório anual. Ele tem que ser parte do projeto. A discussão com a sociedade, o diálogo e a integração das visões precisa ser parte de um projeto de infraestrutura na Amazônia. Caso contrário, eu prefiro que não o faça. Bom, Camila, complementando, na verdade, somando aos pontos que André traz, com os quais eu concordo plenamente, a abordagem que eu vejo ser necessária dentro desse processo é uma avaliação da nossa matriz energética também, e o momento econômico que o país atravessa, né? O Plano Nacional de Energia para 2050, que passou por audiência pública, né, e tudo mais, o próprio plano já nos indicava que do potencial hidrelétrico na Amazônia, na região amazônica, 77% desse potencial está em área de altíssima sensibilidade social e ambiental. Isso significa impactos e conflitos enormes, custos socioambientais a serem internalizados no projeto enormes, e que nos faz perguntar se efetivamente o estudo de viabilidade técnica, o EVTEA, né, realmente é viável, porque como o EVTEA normalmente não internaliza os custos socioambientais na sua primeira rodada de análise, isso leva a uma conclusão muitas vezes errônea. Leva a uma conclusão de que é viável uma hidrelétrica que está 100% dentro de um território indígena, que vai contra a nossa própria Constituição. Gera uma percepção de que é viável uma hidrelétrica, por exemplo, as que Alexandre apresentou no PowerPoint inicial dos nossos debates, né? Uma hidrelétrica como Castanheira, lá na bacia do Tapajós, que quebra a conectividade do rio,
impacta, tudo bem, ela não impacta diretamente os indígenas, mas ela impacta todo o ciclo migratório dos peixes na região, que alimentam o território indígena que está logo abaixo da hidrelétrica. Uma hidrelétrica que de energia forte, se gerar 98 megawatts, vai ser muito. Nesse cenário que a gente está no Brasil. A gente realmente precisa dessa hidrelétrica? Castanheira é realmente uma prioridade dentro do nosso planejamento energético, dentro da nossa matriz energética? Quais são os trade-offs que a gente tem? Então, eu acho que são essas as perguntas que são chave neste momento que o Brasil atravessa, sabe? Nós estamos num momento difícil, num momento de crise, não é só o Brasil, é uma crise praticamente global, principalmente nesse cenário de Covid, né? Que vai nos obrigar a nos reinventar. Acho que esse foi um ponto muito importante que Isabela trouxe hoje, não é nem o futuro, né? É o agora, né? Esse cenário pós-Covid já tem que estar agora. Então, dentro desse processo, eu acho que necessariamente, principalmente o Brasil tendo uma tradição no planejamento energético, né? Não é de hoje que a gente tem instrumentos tão efetivos no sentido de planejar, de desenhar a nossa matriz energética, uma matriz energética essencialmente limpa na sua origem, né? Então, isso é um ponto também de vantagem para o Brasil. Então, como é que a gente trabalha esses trade-offs, sabe? Para mim, é fundamental nós termos clareza disso, porque somente dessa forma a decisão sobre ter ou não grandes hidrelétricas na Amazônia vai se justificar. Mesmo as PCHs, está na hora da gente rever se realmente elas são efetivas e são necessárias. Então, mas isso dialoga diretamente com o nosso planejamento energético, e principalmente um planejamento energético de longo prazo, como o PNE, né, e outros, e como a gente quer se comportar frente a esse cenário. Então, essa é a complementação que eu gostaria de fazer aí à fala do André. Eu vou me permitir aqui, só a título de informação, 2 comentários adicionais sobre esse tema que também tanto o André quanto a Karen nos trouxeram. O Instituto Ascend Brasil fez 2 estudos relacionados a esse tema. Na verdade, nós publicamos um white paper a respeito falando sobre os custos socioambientais dos empreendimentos de geração de energia. Então, o André deu até um exemplo, enfim, um grupo, uma família aos pés da usina de Belo Monte que não tem energia, né? Por outro lado, a gente sabe que foram despendidos mais de 2 bilhões, ou aproximadamente 2 bilhões de reais em projetos socioambientais, né? Ou seja, então mostra que a distância, às vezes, entre intenção e gesto, né? O recurso existe, né? E nós medimos isso nos projetos hidrelétricos aqui no Brasil. A média chegou a perto de 20%, a cerca de 19% do investimento total na construção de usinas são despendidos em projetos socioambientais para mitigar ou compensar coisas. Ou seja, o recurso existe, nós é que não estamos sendo tão eficientes no tratamento disso. A outra questão é sobre também o que foi mencionado pela André e enfatizado pela Karen, falando sobre o impacto social, né, socioeconômico dos empreendimentos e a necessidade de discutir isso antes. Nós também fomos investigar, isso foi com mais profundidade, foi um projeto de P&D que está disponível para quem quiser consultar. Foram usados modelos econométricos para avaliar 26 indicadores, comparando ambientes em que foram implantadas as usinas hidrelétricas com ambientes equivalentes, mas onde não foram implantados. Então, 26 indicadores como de saúde, segurança, educação, etc. Enfim, a leitura desse trabalho dá uma visão bem precisa e até algumas surpresas interessantes, entre aspas, para o bem ou para o mal, mas são dados objetivos, calculados com rigor, que estão disponíveis para todo mundo. Mas, dito isso, devolvo para Camila e Rodrigo. Vocês podem achar isso no nosso site, lá na seção de estudos e projetos. Camila, Rodrigo, por favor. Eu não sei como é que você quer fazer, Cláudio, porque a gente tem mais 5 minutos. Não sei se você já quer encaminhar para o fim. Caramba, passa muito rápido, passa muito rápido. Passa rápido. Passa muito rápido. Então, eu acho que o que é mais prudente
desses 5 minutos, dá no máximo 2 para cada um, se eles quiserem acrescentar alguma coisa, André e Karen, e o minuto final, Camila, para você dar os avisos todos que são necessários. Opa. Então, agora é você primeiro. Cara. Alexandre quer fazer um comentário rapidinho? Vai lá, Alexandre. Roube 30 segundos aí. Não, o tempo é muito curto para discutir uma quantidade gigantesca de assuntos. E o que eu acho importante é que muitas vezes nós iniciamos o diálogo e ele não evolui. Então, eu acho que eu lanço um desafio, André, Karen, como tem a coalizão que está mais focada na agricultura, né, floresta, talvez nós pensarmos em alguma coisa para infraestrutura, onde esse diálogo ele permaneça, outros atores se juntem e a gente continue nesse diálogo no sentido de tentar, esse comentário que o André fez, só mais 30 segundos, da linha de transmissão passar sobre pessoas que não possuem energia elétrica. Ontem o Luiz Otávio, que é o vice-presidente de geração da EDP, disse que esse foi um cuidado que eles tomaram em um dos empreendimentos que eles tiveram. E hoje nós temos recursos de geração distribuída que permite instalar energia utilizando painéis fotovoltaicos, porque o custo de levar uma linha de distribuição é extremamente caro e por isso que muitas vezes isso não compensa. Então, são essas coisas, André, Karen, que vocês nos trazem, né, de experiências que, muitas vezes, como o Cláudio disse, os recursos estão disponíveis, mas muitas vezes a informação não chega, o que impede de tornar um empreendimento menos impactante, menos problemático e mais sustentável, né? Então, é só um desafio que eu lanço. Quem sabe, na sequência, em algum momento, nós nos conversamos e inauguramos essa iniciativa de um diálogo permanente, não pontual, como a gente está vivendo hoje. Né? Desculpe o tempo aí. Vamos lá. Então, bem brevemente, André e Karen, para ver se a gente mantém o recorde de terminar na hora certa. Eu acho a ideia do Alexandre excelente. A própria coalizão Floresta e Clima já abrigou, né, André, em algum momento anteriormente, um espaço de discussão sobre a infraestrutura na Amazônia, né, que não é só uma questão de energia, é uma questão de logística também. Talvez a gente possa retomar aí essas discussões. Queria mais uma vez agradecer a oportunidade desse debate, acho super necessário, aqui a gente viu, né, é só com o diálogo mesmo que a gente consegue avançar e melhorar. E, assim, eu acho que, para finalizar, nós todos temos um grande desafio, né? Indiferente se somos sociedade civil, se somos setor privado, governo, é o desafio de qual é o modelo de desenvolvimento social, econômico e ambiental que nós queremos para uma região que nos é tão cara como a região amazônica, né? Não está dando mais para a gente ficar só pensando, né? A gente tem que ir para ações mais efetivas. E nós já tivemos exemplos de que esse modelo do extrativismo, né, que historicamente aconteceu na região amazônica, não é o melhor, não é o mais sustentável. Então, eu acredito que juntos nós podemos unir forças e contribuir para a real implementação desse modelo que vai realmente beneficiar todos nós brasileiros. Muito obrigado, gente. Obrigado a você. André? Vou lá rapidinho para manter o tempo aqui, Cláudio. Primeiro, mais uma vez, obrigado, parabéns, muito bom. Alexandre, temos que dialogar. Se tá uma coisa que brasileiro faz bem é bater papo, cara. Por que a gente não transforma isso num ativo, ao invés de perda de tempo, entende? A gente já perde tempo batendo papo. Então, vamos usar esse talento que o brasileiro tem de conversar para construir consenso. Então, eu acho que é imperativo dialogar, meu Deus. A coalizão é um exemplo, mas quisera ter dezenas desses exemplos. A mineração está pensando em fazer isso. Eu acho que o setor de energia tem que fazer isso. O setor de transporte tem que fazer isso, para a gente poder interagir e achar soluções. Está todo mundo afim de achar solução. E eu quero só finalizar, Cláudio, mais um minutinho aqui, dizendo o seguinte, olha, todos os nossos ciclos econômicos, em 500 anos de história desse país, estiveram ligados a recurso natural. Do pau-brasil ao nosso ciclo do agronegócio, passando por café, cacau, borracha,
Todos os ciclos econômicos brasileiros praticamente estiveram ligados a recurso natural. Só que a gente está diante de um paradigma novo. Hoje, não se aceita mais o processo que nos trouxe até agora, que é o processo de expansão. A gente tem que racionalizar e intensificar. Isso vale para a agricultura, vale para a geração de energia, vale para a indústria, vale para o consumo das famílias. Então, existe um novo momento. Esse novo momento pressupõe investimento, pressupõe atratividade de investimento, pressupõe abertura de mercados. E a mensagem que nós estamos passando para fora do Brasil hoje está equivocada. Nós precisamos de voltar para dentro do país, abrir espaços de diálogo, achar formas de consensuarmos-nos para a gente poder mostrar para o mundo que sim, o Brasil não só é um player, mas é um player com assento na mesa principal e com propostas concretas para a humanidade avançar. É isso que a gente precisa de mostrar para o mundo, para isso a gente tem que estar unido aqui dentro. Eu acho que é o mais imperativo. Bom, André, obrigado. Camila? Opa! Recadinhos importantes. Esse webinar está sendo gravado. Para você que está assistindo pelo Zoom, se quiser assistir de novo ou compartilhar, ele está no YouTube, no canal da Megawatt e também está na nossa plataforma. Para quem está assistindo só no YouTube, quer ter acesso aos materiais, à apresentação, tem que se cadastrar no link, porque a gente está enviando por e-mail, mas é só para quem está cadastrado. Ontem já foi enviado uma newsletter, né, com as principais informações do primeiro dia. Hoje a gente vai enviar outra. E amanhã, novamente, com as informações de cada um dos dias. Então, se inscrevam. Acho que era isso, gente. Então, para todos, muito obrigado. Nós praticamente acertamos no martelo aqui o horário. Está no desvio padrão de 1 minuto, mas muito obrigado a todos. Desculpa, só uma coisa, esqueci, Cláudio. Certificado. Para quem quiser também o certificado de que participou dos dias, também tem que se inscrever, porque vai ser enviado para a nossa lista de inscritos. Naquele linkzinho lá, eventos, Megawatt. Ali, quem se inscrever por ali, depois vai receber o certificado também de que participou dos debates. É isso. Importante. Olha, mais uma vez, Rodrigo, Camila, da Megawatt, muito obrigado por todo o apoio. Obrigado. Alexandre, você é de casa, mas eu sempre agradeço, mas especialmente a André Guimarães e a Karen Oliveira e a todos que estiveram conosco participando aqui na audiência dessa conferência. Muito obrigado e até amanhã, 8h30, com a terceira etapa desse nosso fórum sobre preservação e desenvolvimento da Amazônia. Um abraço, bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Bom dia, obrigado. Tchau, pessoal. Bom dia, gente. Muito obrigada. Obrigado.